Olá, sextas-feiras sempre uma orientação catequética e chego até vocês dessa vez para falar sobre a questão vocacional. Na igreja, nós celebramos o mês vocacional, mês de agosto, dedicado aí a São João Maria Vianney, que era patrão dos párocos, depois ele foi patrão de todos os padres no passado. Sobre tudo isso, para que nós possamos orientar a nossa vida de fé. A nossa vida de fé, durante esse mês, nós vamos refletir sobre a vocação sacerdotal, depois a vocação do pai, a família, constituição da família, é também um chamado de Deus. Importante, né, para as pessoas pensarem. Depois a vocação religiosa, que tem pouco entendimento, mas são os irmãos de uma congregação que não quiseram ser padre, mas serve a Deus no ministério de irmãos. E depois a vocação dos leigos e leigas. Não é porque ficou por último que é menos importante. Tem que ter vocação. Na igreja nós temos os grupos, né? Os grupos, e tem que ter as pessoas para organizar os grupos. Nós temos as dimensões, nós temos as pastorais, nós temos os movimentos. Tudo isso é de responsabilidade também dos leigos. Às vezes pode ter um assessor padre ou não, mas, sobretudo, esse é o serviço muito importante. O padre sozinho não dá conta. Então, nós percebemos que é necessário. Durante esse tempo, nós vamos refletir sobre essas vocações. Então, vai balizar em 4. No entanto, quando nós falamos da vocação religiosa, no campo religioso, nós estamos falando de um chamado de Deus. Nós estamos falando de alguém que escuta a necessidade e Deus chamando se coloca a serviço para realizar a evangelização, para fazer acontecer a evangelização. Esse é o central da nossa vida. Mas, para o exercício de qualquer profissão, tem que ter vocação. Imagina uma pessoa que quer ser médico. Ela quer ser médico, mas ela tem horror a sangue. Como que ela vai ser médico? Ah, não, mas eu quero ser médico igual um que eu vi lá, que só fica no consultório. Não, não existe isso. O enfrentamento, o momento. A pessoa quer ser médico, tem medo da morte. Ah, tem medo da morte. Mas como? Como que ela vai cuidar de uma pessoa que realmente está nas últimas? Então, às vezes, as pessoas veem também o exercício da profissão, às vezes de modo muito romântico. Não, tem que ter vocação para aquilo. O advogado sem vocação nunca vai ganhar uma causa. O professor tem que ter a vocação de lecionar. Tem muitas pessoas que sabem muito, são muito inteligentes, mas não têm a vocação para o ensino, para ser professor, para tocar um instrumento. Tem que ter vocação. Ah, eu quero ser jogador de futebol, mas não consigo correr 1 quilômetro. Como vai ser jogador de futebol? As pessoas, elas às vezes entendem que teste vocacional seja só para ser padre ou freira. Não, teste vocacional, ele não vai te dizer você vai fazer isso ou aquilo, mas vai demonstrar algumas áreas que você tende e exerce com mais facilidade. Então nós podemos, no mês de agosto, pensar 2 formas bonitas de perceber a vocação. Quando se trata da vocação religiosa, nós estamos falando da vocação para ser padre, para ser um pai de família, para ser uma mãe de família, para formar uma família. Nós estamos falando, da vocação para a santidade. A santidade. E se faz nas boas obras, no bem realizado.
E quando nós falamos da vocação no sentido maior, nós estamos falando de aptidões e dons que as pessoas têm para o exercício daquilo. É por isso que nós vemos muitas pessoas decepcionadas, porque pensam em fazer algo, mas sequer perguntam: eu tenho vocação para isso? E aí o exercício da profissão também exige que tenha uma vocação. Por isso, nós, na igreja, vamos refletir essas 4 vocações, que pode ampliar também nessas outras que lhes falei. O importante é a gente pensar e perceber quais são os dons que Deus me concedeu, para que eu possa fazer bem a minha profissão, ganhar a minha vida e auxiliar o outro a viver bem, a viver de modo que ele sinta também a alegria, a paz. Quando Deus concede um dom para uma pessoa, não é para si, é para que ele possa também ampliar essa vocação e ajudar os irmãos, ajudar as irmãs a viver com dignidade, a viver com honestidade, a viver em paz. Que nós possamos refletir a vocação no total, no geral, mas também a nossa particular. Deus te chamou para quê? Quais os dons que Ele lhes concedeu? Que Deus abençoe a todos e a cada um, para que nós, desse mês, possamos refletir de modo muito bonito. Deus me chamou, aqui estou. Quero responder dizendo: sim, Senhor, aqui estou. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.